interrogatório para você, daqui a pouquinho. Mas os personagens que envolvem, não só na torcida, que envolvem essa história, a gente foi buscar na história do Atlético, na história do Mineirão. Lauro Lopes vai mostrar agora a entrevista com um jogador que o Dadá conhece bem, né? Que jogou no Atlético, brilhou no Atlético, aí o Flamengo veio e contratou, né? E agora? E hoje? Como é que vai ser? Ele vai ilustrar o nosso programa. Em 13 anos de Galo, vividos principalmente na década de 80, o jogador sentiu na pele a maior rivalidade nacional da época, Atlético e Flamengo. A gente lembrar aí aquele jogo histórico de 80, decisão que o Reinaldo foi muito bem, né? O primeiro jogo aqui fazendo um gol, lá no Rio de Janeiro, depois Flamengo vencendo por 3-2, aquele gol de Nunes no finalzinho lá. 81, jogo polêmico no Serra Dourada, Libertadores. Agora 87, Copa União, você estava em campo. Como é que foi aquela partida? Olha, foi uma partida assim, muito bem disputada, a gente tinha tudo para ganhar esse título dessa época, a gente tinha ganhado os 2 turnos, né? Teve um jogo aqui que nós, contra o Palmeiras, se a gente não conseguisse a vitória, o Flamengo não classificaria, mas acabou o Flamengo, nós ganhamos o Palmeiras aqui, o Flamengo classificando, e fomos pro Rio, né? Perdemos de 1-0 lá, e depois aqui dentro do Mineirão, com a nossa torcida toda dentro desse estádio lotado, a gente não conseguimos ganhar, acabamos perdendo de 3-2, mas foi um grande jogo. E eu fico triste, né, por não ter conseguido aquela vitória. Fiz de tudo no jogo, corri bastante, a equipe jogou bastante, mas infelizmente a gente não conseguiu o resultado positivo naquele jogo. Pois é, mas essa rivalidade pode ficar um pouco de lado. Mesmo com a vitória emocionante sobre o Grêmio na última rodada, o Atlético, em 9º lugar, depende de uma conquista rubro-negra na Sul-Americana para chegar à pré-Libertadores. Infelizmente a gente não queria que chegasse nessa situação, porque o plantel que o Atlético tem, a estrutura que o Atlético tem, não era para ter chegado nessa situação, mas infelizmente o Atlético é um time grande que não pode ficar fora de competições internacionais, fora da Libertadores também, né? Então a gente espera que o Flamengo consiga esse título para que o Atlético ano que vem possa estar na Libertadores. Eu acho que é difícil para o torcedor do Atlético pensar dessa forma, mas eu acho que não tem outro jeito, porque a gente quer que o Atlético sempre dispute essas competições internacionais e consiga os títulos. Pois é, para um ídolo pode ser mais fácil decidir, mas e para o torcedor que vive essa rivalidade no dia a dia? O atleticano de arquibancada, será que é fácil torcer para o Flamengo? Flamengalo. Vamos torcer e vamos para a Libertadores ano que vem. Com certeza nós vamos torcer para o Flamengo ganhar a Sul-Americana e o Atlético se classificar, né? É interessante que em Minas Gerais os 2 times principais aqui estejam aí na disputa do ano que vem da Libertadores. Prefere torcer do Flamengo do que ficar fora da Libertadores? Melhor torcer pro Flamengo, tem que ser humilde, né? E como é que é a música aí? Tem uma nega chamada Tereza. Já dizia Jorge Benjor, né? Já dizia Jorge Benjor. Eu sou Flamengo, tem uma nega chamada Tereza. Jogar por essa situação vai ser a maior torcida do Brasil, né? A do Flamengo, a do Atlético, né, Dadá? Daqui a pouquinho tem um recado rubro-negro para você e a pessoa está cobrando a sua posição, tá, Dadá? Daqui a pouquinho. Agora é o seguinte...